Pessoal, vou bater um papo aqui com vocês para a gente pensar sobre algumas coisas, né, que vem acontecendo. Mais uma vez falando do caso de Sinop, o sujeito assassino, porque não tem outra palavra para descrever um sujeito que comete uma barbaridade dessa, ao pior que um animal selvagem, um animal perigoso. Qualquer animal perigoso não faria essa monstruosidade como este sujeito. Para mim é um sujeito que eu não consigo nem pensar um adjetivo os piores possíveis. Para mim é um cara que inclusive se entregou, o outro que matou uma pessoa padeceu na troca de tiros, mas o sujeito que fez o maior estrago com uma escopeta, né, uma 12, se entregou, né? E aí, meu amigo, aí engraçado que inclusive já tem advogado, tudo, já querendo se aparecer. Cara, sinceramente, eu acho que esse país não tem jeito, sabe? São coisas que dão uma coisa ruim. Sinceramente, eu perco as esperanças que esse país tenha alguma solução, principalmente pela política, tá? Enquanto não tiver resolver esse problema cultural do nosso país, meu amigo, esquece qualquer solução. Esquece qualquer solução. O sujeito que faz um negócio desse, que sabe que vai ficar pouco tempo na cadeia, e sabe que a justiça brasileira é falha. Vamos pegar exemplos mais catastróficos, ou não sei, porque eu acho que não tem como comparar o que aconteceu. Cada caso é um caso, mas a maldade humana não tem limites. Não tem limites, sabe? Eu não sei nem o que pensar, nem o que falar, sabe? Já que uma das vítimas era uma criança de 12 anos. Puxa vida, isso é cruel. Isso é cruel para não dizer outra coisa, sabe? Isso é cruel para não dizer outra coisa, sabe? É complicado. É complicado e aí, por exemplo, você pega o caso do sujeito lá, do maníaco do parque. As pessoas mandavam fotos para eles, as mulheres mandavam cartas. Você vê o caso agora da Elise Matsunaga. Pô, a Elise Matsunaga, ela tá em liberdade condicional, tá trabalhando o quê? De Uber. Poxa, legal, ó, que bacana. Galera, as pessoas têm direito de se redimir? Tem. Ah, o cara lá da Yoki foi muito ruim com ela. Nossa, o cara foi um cara horrível com ela. Galera, mas justifica o que ela fez? Nem um pouco. Isso tem documentário, tem gente que meio que glamoriza isso. Galera, não existe glamorização de uma maldade. Isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente, que a gente tem que pensar, que é injustificável. Injustificável a gente pensar que pode fazer esse tipo de barbaridade, seja com quem for. Isso não tem justificativa alguma. Alguma, galera. Não tem. Dizer assim, ah, mas o cara era ruim com ela, sim. Mas justificava isso? Então vamos refletir. O caso de Suzana von Richthofen. Suzana von Richthofen fez o que fez com os pais. Hoje está solta. Crime que já fez 20 anos. Poxa, ela foi uma das mandantes. Então a gente fica pensando, poxa, uma pessoa que faz o que faz nesse país ainda, assim, em poucos anos, décadas, está solta. Sendo que você vê exemplos em países, às vezes não tão desenvolvidos, mas você vê que pelo menos gente como eles vai preso. Pelo menos vai na cadeia. Pelo menos não vai fazer mais mal a ninguém.
que existe a questão da pena de morte, o Estado está sustentando pessoas assim. Galera, mas pelo menos estão saindo de circulação. Pelo menos estão saindo de circulação, porque não tem justificativa certas coisas, não tem. Sabe? Ao caso da Isabela Nardoni, poxa, em inúmeros casos de situações assim muito pesadas, envolvendo crianças. Tem um caso lá no Rio Grande do Sul que eu esqueci, que o menino foi envenenado pela madrasta. Poxa, assim, a gente fica sem ação muitas vezes, pensando que o que essas pessoas têm, porque elas têm a coragem de fazer certas coisas e num país que não tem uma punição verdadeira, genuína, que você sabe que a justiça não é feita direito. Teve um caso aqui teve um caso na cidade vizinha. O rapaz pegou a moça, não tinha nada com a moça, pegou a moça pra matar, enterrou no quintal da casa. Sabe? Cara, você fica assim pensar, porra, o que esse cara tá fazendo? Aí agora, também no meu estado, a moça de 14 anos estava inclusive gestante. O namorado tirou a vida dela. Entendeu? Claro que crimes assim acontecem no mundo inteiro, não é uma coisa exclusiva do Brasil, eu sei. Mas dá a impressão que no Brasil tá tudo por isso mesmo. Que no Brasil as coisas ficam elas por elas. Que a vida aqui no Brasil vale menos. É essa impressão que eu tenho quando eu vejo esse tipo de coisa. Parece que aqui no Brasil a nossa vida não vale nada. Que a gente não é nada aqui. Que simplesmente a nossa vida não vale nada. Então acaba que a nossa vida não tem muito valor aqui nesse país. Eu sei que tem casos muito graves, como o que aconteceu lá em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, que foi uma coisa muito complicada, muito triste. São várias vidas perdidas também por uma questão que envolve muitos fatores, inclusive negligência humana, negligência do poder público. Sim, essas pessoas não eram para morar ali, porque ali é uma questão que é uma área de risco. Morar em costa de morro é arriscado, tá? Às vezes a pessoa não tem muita opção e tem que viver em certos locais. Eu compreendo, não estou aqui para julgar, mas certos locais não tem que ter ocupação humana. Infelizmente a São Pedro vai mandar chuva. Vai mandar chuva, não é culpa da chuva. A chuva, a natureza, ela segue o caminho dela. A natureza, ela tem um ciclo dela. Claro que mais, com menos, vai chover e vai chover. Só que acontece que um terreno encharcado, meu amigo, o solo satura, já era, não tem o que fazer não. Não tem o que fazer, e aí vai embora toda a estrutura. Então, um solo muito frágil. E se tiver descoberto, então, porque estava vendo algumas imagens, mesmo assim, mesmo preservado e tal, ele às vezes vai desbarrancar. E a gente sabe aquela região ali do sudeste,
Porque todo ano é a mesma coisa. Todo ano, cara, desde que eu me entendo por gente, tem esses deslizamentos. Sempre naquela região sudeste e sul, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, todo o litoral, Espírito Santo, assim, às vezes acho que algumas regiões da Bahia também. Minas Gerais tem também, porque tem muito vale. Então, meu amigo, infelizmente, o ser humano ele ocupou certas regiões que a natureza ela cobra a conta dela, entendeu? Infelizmente. Agora eu vi que o Tarcísio ele tá vendo assim, com ação com o governo federal para remover aquelas pessoas ali. Eu sei que ali é aquela coisa, eu até entendo que como a pessoa passou a vida dela inteira ali, é muito complicado ela ir para outro lugar. Também tem esse detalhe. Mas acontece que não tem o que fazer. Tem as pessoas estão ajudando, a gente teve o que aconteceu recentemente na Turquia também. Apesar quando eu até falando da maldade do ser humano, né, de cometer o que foi cometido, que não é uma exclusividade, a maldade não tem nacionalidade também. Mas acontece que parece que aqui no Brasil o criminoso virou uma espécie de superstar, né? E eu tava vendo algumas notícias que passaram a mão em muitas doações, cara. Muitas doações, assim, a pessoa que tem coragem de roubar mantimentos para pessoas desabrigadas, eu acho que essa pessoa tem coragem de fazer coisa pior. Minha opinião. Muito triste isso. Muito triste que as pessoas elas têm essa capacidade, tá? Eu acho que já extrapola a falta de educação, falta de a questão do jeitinho. Isso aí já pra mim já é outra coisa, tá? Já acho que ultrapassa todo qualquer limite. A pessoa que tem capacidade de roubar um mantimento de doação, eu acho que ela... Enfim, eu vou ficar quieto. Tava até vendo, inclusive, pegando gancho, da pessoa pegando roupa doada lá em Portugal. Lá em Portugal pra revender. A pessoa pega a roupa doada e passa pra frente e lucra em cima. Aí depois reclama de xenofobia. Porque lá em Portugal é o seguinte, brasileiro é muito mal visto. Mas um brasileiro é muito mal visto porque ele dá motivo. Eu acredito que o Brasil dá muito motivo, entendeu? Esse tipo de safadeza, esse tipo de coisa. Cara, eles dão motivo. Infelizmente, o brasileiro ele dá muito motivo pro brasileiro ser muito maltratado lá fora. Aí depois, quando pessoas, assim, as pessoas corretas pagam pela safadeza dos maus, a gente fica meio puto, porque nem todo brasileiro é safado assim. Tem gente que vai porque aqui nessa bosta desse país não tem oportunidade, a pessoa quer viver melhor, quer ter mais segurança, mais dignidade, e infelizmente alguns vão pra fazer merda, entendeu? Pra travancar a vida dos outros, pra fazer malandragem. Então a pessoa, assim, às vezes até entendo quando um português fala mal do brasileiro, porque o brasileiro faz muita merda lá fora. O americano, assim, falando mal do brasileiro, porque porra. Mas também os caras, olha o que é feito. Quer aplicar a malandragem do brasileiro onde não dá certo. Porque tem lugar que não dá pra ser malandro assim não. Aqui nessa terra arrasada chamada de Brasil, você pode ser malandro. Você pode. Não é que você pode. É, algumas coisas a gente acaba fazendo, não é pra fazer. Poder você não pode. Eu tô falando que às vezes é até compreensível certas coisas que a gente acaba fazendo como
uma espécie de defesa. Mas olha, falar pra você, lá fora as pessoas elas seguem regras. Você vê um país que é muito fechado para imigrante, que eu até entendo, é o Japão. Porque o Japão ali, eles são muito fechados mesmo, assim, até assim, eles têm um problema deles muito sério com a questão cultural. Que eles têm medo de perder a identidade cultural deles, tá? Então, às vezes lá tem aquela questão deles serem muito... Cara, o Japão até o século XIX ele era uma nação muito fechada. Fechada mesmo para qualquer influência estrangeira. Aí, meu amigo, o que acontece? Aí você vê que a gente vem de fora para fazer besteira. Pô, aí é compreensível eles ficarem mais fechados ainda. E eu sei que tem uma grande diáspora brasileira por conta de vários e vários motivos. Entre eles é porque lá para fora está melhor de ganhar dinheiro que aqui. Tem mais emprego. O brasileiro está pegando serviço braçal que às vezes não tem lá fora. O europeu em si é um ioque. Vamos falar bem a verdade. O europeu está virando um frouxo. Alguns gostam já da outra fruta, ou quando preferem ter um cachorrinho e um gatinho do que um filho. A população está envelhecendo mais, porque eles vivem melhor que a gente, eles não pisam na merda que nem brasileiro pisa. Eles não têm um esgoto a céu aberto como a gente tem. Eles não vivem na imundície como a gente tem. Eles não comem tão mal que nem brasileiro come, comida totalmente entupida de sódio. Então eles vivem melhor que a gente. E aí eles não repõem a população. E aí é a oportunidade do estrangeiro que vive tão mal quanto o brasileiro. Às vezes o africano, o pessoal do Oriente Médio, que já vive em locais de baixa estabilidade, de baixa segurança, tipo Síria, Iraque, sei lá, qualquer outro país do Oriente Médio, vindo de refugiado, o cara pensa assim, poxa, eu vou viver lá. Porque o cara não quer, tipo, trabalhar sendo de pedreiro, europeu, né? Pedreiro, serviços gerais, garçom. Aí o estrangeiro imigrante vai para lá e vai fazer esse tipo de serviço. Trabalhar chão de fábrica. Só que tem aqueles assim que espírito de porco, meu amigo, que vão fazer besteira. Infelizmente tem pessoas que tem, assim, não pode generalizar, mas aquela coisa, né? Os muitos pagam pela merda dos poucos. Por isso que é foda. Por isso que a gente tem uma fama muito, muito ruim lá fora. O brasileiro não pensa nisso. A gente tem que se corrigir porque quando vem estrangeiro pra cá fazer turismo, igual teve o carnaval, é pra prostituição. Porque na cabeça dele toda brasileira é prostituta. E toda brasileira gosta de samba, é fácil. Mas o que é vendido lá fora também? Qual que é o nosso estereótipo? A gente não pensa nisso. Então as pessoas não pensam, é assim mesmo, a gente tem a fama do malandro. Isso é foda, galera, isso é feio. Entendeu? E esse tipo de notícia de gente assim questionável, que não devia estar na cadeia, devia passar o resto da vida preso, solto, meu amigo, eles vão pensar que aqui não tem justiça mesmo, não. E não tem. Então, esse tipo de coisas, esse tipo de situações que faz a gente gostar menos ainda do Brasil. Aí, quando o nego fala postil, tem gente que se ofende, mas é uma bosta de um postil mesmo. Esse país aqui é uma terra amaldiçoada, cara. Porque quem amaldiçoou a nação, infelizmente, é a própria população. Porque tem nego. Cara, o brasileiro tem um político que merece também. Vamos falar bem a verdade. Se o político faz o que faz, é porque ele também é brasileiro, ele também veio do povo. Ele também veio da população.
ele não veio de Marte para subjugar a população brasileira. Ele veio ele é tão brasileiro quanto a gente. E aí que a merda acontece. Entendeu? Isso que é muito complicado. Isso que é muito triste. Entendeu? Então, aquela coisa, cabe aos brasileiros fazer o quê? Vamos fazer a nossa parte e tentar ser menos animal. Que a gente não merece esse tipo de coisa. Creio eu. Eu que vou botar um filho no mundo, eu quero que ele viva numa sociedade menos desgraçada que isso. Que ele tenha um mínimo de dignidade. Eu só peço isso. Dignidade. Só dignidade, porque o resto, meu amigo, vem com o tempo. Ah, não viu o carro ali, o Playlist Festival. Ele tem um, acho que tem outra marca. Sports 165. Que marca que é? Enfim, galera, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Ah, ele é Toyota. Valeu, falou.